gente tem que modelar ela, cenários de estresse, o que impacta a variável macro. Quando eu comecei a operar crédito, tudo, eu vi nascer o mercado de infraestrutura. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e esse é mais um episódio do nosso quadro Papo de Time, em que a gente conversa sobre carreira, experiências, trajetória e o dia a dia da área dos nossos convidados. E hoje eu conto com a presença super inspiradora da Faiga Delben, que é Head de Crédito da Itaú Asset e tem uma carreira incrível com reconhecimento tanto interno aqui na Itaú Asset quanto externo do mercado em geral e que serve de exemplo para muitos profissionais, inclusive muitas mulheres que têm interesse em se desenvolver na carreira de gestão de recursos. Então, Faiga, eu estou ansiosa para você dividir toda essa história e aprendizados aqui com a gente. Seja bem-vinda novamente ao Mind Asset. Muito obrigada, Clarinha. Super obrigada aqui pelo convite. Muito bacana a gente poder bater um papo aqui. Legal, Faiga. Então, para a gente começar, eu quero saber em que você se formou, como você veio parar no mercado financeiro, quando se apaixonou pelo mercado de crédito, que eu sei que você construiu toda a sua carreira nele, até chegar aos dias de hoje com a sua posição atual como Head de Crédito da Itaú Asset. Tá bom, então vamos lá. Eu sou formada em Administração de Empresas pela FGV e eu fiz um mestrado em Economia também pela FGV, mas aí focado em Economia. E aí, como é que eu fui parar no mercado financeiro, né? E até como é que eu fui fazer administração e tudo? Bom, sinceramente, quem vai fazer administração no início não sabe muito bem o que quer, e por isso foi que eu decidi lá na época no final do ensino médio e tudo, e fazer um curso de administração. O que eu sabia que eu tinha muita habilidade ali para exatas, eu sempre gostei desse lado de financeiro, de matemática, por isso eu fui fazer a faculdade de administração. E aí eu tive uma primeira experiência profissional que não foi no mercado financeiro, que foi na Alcoa, na tesouraria da Alcoa, era um estágio de férias essa época. E foi ótimo. Foi ótimo para saber que eu não queria trabalhar em empresa. Porque, apesar de ser muito legal e uma oportunidade muito boa de aprender, eu percebia que tinha uma certa rotina e algo que tinha um padrão muito forte ali das pessoas mais sêniores nessa época e tudo. Eu falava, acho que eu quero algo diferente. Eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, muito nova ainda na faculdade, mas eu já sabia que eu queria algo diferente de trabalhar numa tesouraria de uma empresa. E aí, quando eu estava já no meu 5º semestre, mais ou menos, da FGV, eu resolvi conhecer um processo seletivo de um banco. Eu nem podia estagiar à época, mas eu falei, quero conhecer como que é um processo seletivo. E, por acaso, estava aberto o processo do Safra. E eu fiz as diversas fases ali do processo, provinhas, depois dinâmica, entrevista. E eu passei. E quando eu passei, eu falei para o meu gestor, olha, nem posso estagiar ali, não, Faiga. Pode começar aqui conosco, você tem liberdade aqui no começo para fazer a gestão do seu tempo, depois você faz a carga completa, mas se a gente gostou de você, começa aqui. E era na Safra Asset. Então aí foi quando eu comecei a entrar no mundo de asset, de gestora de recursos. Hoje, inclusive, quem era meu chefe é o CIO aqui da WMS, que é o Nicolas. Então foi ele que me introduziu aqui no mercado de asset como um todo. Lá foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. E aí eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro em si. O ponto de rotina, de tudo, vinha muito diferente quando eu estava falando de trabalhar lá na Safra. Era um dia a dia muito mais corrido, muito mais intenso, mas que a gente podia olhar e aprender de diferentes mercados, de diferentes dinâmicas, sempre ali com uma visão mais de todo o impacto de diferentes variáveis macro nos investimentos. Comecei a gostar muito. E foi lá também que eu tive as minhas primeiras experiências com empresas e com crédito. Foi lá que eu aprendi no estágio Safra a fazer a primeira modelagem de uma empresa, o valuation, para renda variável, não foi para crédito à época. E também aprendi um pouquinho de negociação de crédito privado. Então, foi uma experiência muito bacana ali. Foi a primeira vez que eu tive contato no mercado financeiro. Mas depois de mais ou menos um ano, eu ingressei ainda como estagiária na Asset do Bradesco, na Bran. E ali eu entrei numa mesa nova, que estava sendo formada, que era a mesa de crédito privado. E aí começa a minha história e o que eu de fato adoro, que é trabalhar no mercado de crédito. Na Bran eu tive a oportunidade de fato montar ou participar dessa formação de uma mesa de crédito. Era algo totalmente novo. Em 2011 não tinha uma mesa de crédito lá. E pude participar da formação de fundos de investimento, política, como é que eram os processos de gestão, de captação dos recursos. Foi muito um aprendizado nessa linha aqui
de conhecer um pouco mais do negócio de crédito privado. E eu me encantei com a possibilidade de, em um momento, conversar com uma empresa de rodovias e logo na sequência falar com uma empresa de shoppings e depois de saúde. Então eu conseguia ter uma visão muito diferente ali de vários setores. Eu fui me identificando muito com isso e fui aprendendo muito. Ali foi quando eu consolidei que eu realmente gostava do mercado de crédito. Foi em um determinado momento nessa fase que eu até decidi fazer um mestrado focado em crédito. O meu mestrado eu estudo muito sobre debêntures de infraestrutura e foi no contexto de já identificar um elo muito forte ali com a classe de crédito privado. Trabalhei lá por 7 anos, até que em 2017 eu tive o convite aqui para me juntar ao Itaú, a Itaú Asset, na mesa que tocava os recursos da seguradora e da fundação do Grupo Itaú, para uma mesa nova que estava sendo estruturada ali, ou para se especializar um pouco mais em crédito privado nessa estrutura da seguradora e da fundação do Itaú. Aqui eu tive a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais de outras classes de ativos. Então, além do crédito, eu cheguei a olhar um pouquinho de private equity e de renda variável. E isso foi muito legal. Como formação de um profissional que olha crédito, ter a oportunidade de olhar e conhecer a visão de um investidor de private equity ou a visão de um investidor de renda variável agrega muito para a forma como hoje eu olho quando eu estou concedendo crédito para as empresas. Então, foi uma experiência excepcional, por onde eu trabalhei ali por 3 anos, mais ou menos, nessa mesa. Então, entre 2017 e 2020. Na sequência, aqui no movimento de algumas mudanças aqui na Asset, eu passei a me juntar ao time de crédito da Itaú Asset como um todo, time que eu estou até hoje, numa visão cada vez maior de trazer gestão de portfólio para os fundos de crédito. Assim como eu cresci ao longo desse tempo na carreira, o mercado de crédito cresceu. Eu cresci junto desse mercado. E aqui a gente tem cada vez mais a oportunidade de ter um view de gestão ativa nos portfólios de crédito, algo muito diferente da época que eu comecei ali a trabalhar em crédito. Então, de fato, eu vim aqui para a mesa de crédito em 2020 com essa mentalidade, com essa visão de implementar cada vez mais a gestão ativa nos portfólios de crédito privado. E hoje é a mesa que eu trabalho, que eu lidero aqui na Asset. Legal, Farga. Muito legal ver como as experiências vão se complementando ao longo do tempo também, né? E olhando para sua trajetória, assim, de uma forma geral, a gente consegue perceber essa característica bem empreendedora, de desenvolvimento, né? Desse olhar aqui como um todo para a estratégia do negócio. Então, eu queria entender quais foram os seus maiores desafios e aprendizados dentro de todos esses processos. Muito legal. De fato, quando eu olho o que me motivou, ou as 3 grandes fases da minha carreira, eu sempre vejo um elo aqui de empreender dentro de uma organização grande. Então, lá na Bran, eu contei que eu ajudei ali a montar a mesa de crédito. Era muito júnior, comecei de carreira, mas literalmente participei do zero, de uma folha em branca, do que era uma mesa de crédito. Quando eu vim aqui para o Itaú, era também consolidar a governança de crédito focada na seguradora e na fundação, uma mesa independente da Itaú Asset à época. Depois, quando eu mudei para a mesa de crédito em 2020, finalzinho de 2020, foi montar ali ou trazer esse view de gestão ativa e mudar um pouquinho desse portfólio mais buy and hold, de comprar e carregar os ativos de crédito, para essa visão mais de gestão ativa, de gestão de portfólio de crédito. Então, eu me identifico muito e acho que foram os 3 grandes momentos da minha carreira muito ligados ali sempre a empreender dentro de uma organização grande. Eu não tenho aqui a experiência ou o perfil, talvez, de trabalhar numa startup, mas eu adoro empreender aqui e de fato, provocar aqui essa mudança. E como toda mudança, acho que o principal desafio é esse certo desconforto de ir lá e propor alterar algo que está funcionando, especialmente quando a gente fala de grandes instituições, que as pessoas estão acostumadas e que muitas vezes a gente não sabe se vai dar certo a nossa proposta. Então, a gente está ali propondo fazer algo diferente do que está consolidado, do que as pessoas estão acostumadas, que é natural você entender que gera uma certa ansiedade, um medo de como é que vai ser. Muitas vezes a gente não tem resposta para tudo, mas eu acho que é esse o desafio que me move, de ir testando, de aprendendo, entendendo que a gente tem que se adaptar no meio do caminho. Nem tudo que a gente pensa e planeja ali é exatamente como a gente vai implementar, mas eu acho que é cada vez mais necessária essa capacidade da gente, vendo as reações do mercado, dos clientes, dos stakeholders, de ir adaptando aqui e entendendo um pouquinho do que faz sentido, do que está funcionando, do que precisa de algum ajuste. Então, na minha visão, o medo sempre foi inferior a essa vontade de inovar, de crescer, de construir algo novo. Isso eu levo para o dia a dia. Assim, eu faço isso com ativos de crédito, com produtos de crédito, com a minha carreira. É algo que eu realmente gosto desse DNA de empreender um pouquinho. Legal. E quando a gente conversa também dá para ver um pouco
de como é importante a questão do autoconhecimento, né? Então, de saber as suas características, o seu perfil também. Então, desde lá atrás, na sua primeira experiência, quando você entendeu que não era bem aquele mercado ali empresarial, o lugar para você, e como você vem buscando isso através dessa maturidade também ao longo do tempo, né? É isso aí. Acho que aqui até foi um processo que no início não foi consciente, mas que depois a gente começa a perceber que é parte do nosso DNA. Hoje eu faço um programa de mentoria aqui no banco e eu super recomendo isso, porque foi muito através desse programa de mentoria, inclusive, que eu identifiquei esse DNA de empreendedorismo. Eu já tinha ele, mas talvez fosse inconsciente. E aí, quando você torna ele consciente, te ajuda até a perceber onde você está gastando ou empregando mais energia ali nesse desenvolvimento. Maravilha, eu já tenho um conselho de carreira aqui, o programa de mentoria que é fundamental, né? Agora, Fai, eu queria também falar um pouco mais do time de crédito que você lidera. Então, entrando mais na sua atuação do dia a dia, como é que você divide o time? Como é que funciona a dinâmica do dia a dia da área? Legal, vamos lá. Então, hoje como é que a gente funciona? A gente faz o destaque na Itaú Asset de 250 bilhões de reais em ativos de crédito. Nós somos a maior asset de crédito do Brasil e temos o maior time de crédito para isso também. Como a gente se estrutura? Eu gosto de dizer que são duas verticais, que são dois times trabalhando de forma muito sinérgica, muito integrados aqui, e que tem o tempo inteiro muita troca, para que de fato a gente construa e tenha uma visão holística aqui dos portfólios. Eu tenho um time dedicado à análise dos riscos dos ativos, a gestão desses ativos. Então, é um time que faz a modelagem do risco de crédito, usa os nossos modelos de rating proprietários ali, simula diferentes cenários de estresse, conversa sempre com o management, estuda e estrutura as operações conosco. É um time de 8 profissionais, aqui ao todo, que a gente tem grande parte que tem a cultura do Itaú Unibanco na concessão de crédito, grande parte desses profissionais vieram do banco, que tem aqui um DNA muito forte na concessão de crédito, que estão focados ali na gestão dos ativos. Olhar quais são os melhores riscos, como evitar problemas ali, antecipar movimentos, monitorar a nossa carteira. Esses analistas se organizam de formas setoriais. Lígia Head de análise nossa, junto com ela os 7 analistas ali organizados de forma setorial. E na sequência tem um outro time irmão aqui, que trabalha muito integrado, que é o time de gestão de portfólios, para trazer muito do que eu falei dessa visão do portfólio. Atuar no mercado secundário, buscar oportunidades ali de maximizar o retorno, encontrar uma solução diferente, inovar, desenhar um pouquinho de produtos diferentes. Esse é um time composto por 6 gestores aqui, com backgrounds complementares. Então, eu tenho profissionais dedicados à classe de isentos, tenho profissionais dedicados ao mundo offshore, a investimentos de companhias brasileiras lá fora. A gente tem profissionais dedicados até a dados, ao uso aqui inteligente da informação que a gente tem. Então, hoje a gente se organiza nesses 2 times. Ao todo, comigo, são 15 profissionais aqui focados no dia a dia do crédito. Isso reflete muito aqui como a gente vê a gestão em si, o processo de investimento. Tem que ter um call estrutural, uma análise muito forte, associada à gestão ativa dos portfólios, que é muito importante, negociar no secundário, originar ativos diferenciados e associado ao nosso benefício de escala como um todo, por ser a maior asset aqui em crédito, por ser a líder de mercado aqui, como hoje a Itaú Asset é, e vai sempre buscar continuar sendo. Um ponto também que gera bastante curiosidade é quando a gente fala sobre o processo de investimento, né? Então, realmente, a decisão por uma alocação, como é que ela funciona? Quais são os principais desafios de vocês? Legal. Nosso processo de investimento tem 3 grandes pilares. Até comentei um pouquinho aqui quando eu estava contando do nosso time. Então, eu falo do pilar de um call estrutural, seguido do benefício de escala e de gestão ativa. Call estrutural é exatamente conhecer muito bem as companhias, para não dar susto. Então, aqui a gente tem que modelar elas, cenários de estresse, o que impacta a variável macro, se o câmbio subir ou cair, taxa de juros, como é que as companhias reagem a isso. A gente tem todo um processo muito forte para ter uma carteira pulverizada, está no nosso DNA ter uma carteira de crédito pulverizada, de qualidade, com emissores que a gente gosta aqui, para os diferentes apetites e mandatos de risco que a gente tem. Esse é o nosso primeiro pilar de investimento. Na sequência, benefício de escala é usar ali a nosso favor o nosso tamanho na indústria. Então, hoje eu tenho algo ali próximo a 25% de market share
Isso nos permite se colocar com as companhias no modelo de one-stop shop. O que é isso? Eu consigo prover o financiamento para a companhia de curtíssimo prazo, de 6 meses, o financiamento intermediário ali de 4, 5 anos, ao financiamento de longuíssimo prazo, de 15, 20 anos. A gente consegue entregar uma solução completa. Como eu tenho analistas dedicados para cada companhia, para cada setor, a gente já conhece as companhias, então responde a isso de uma forma muito ágil, de forma que a gente tem acesso a um pipeline, a várias oportunidades de investimento que o mercado como um todo não vê. Porque com o nosso tamanho, por conhecer as empresas, por prover essa solução completa, a gente consegue fazer com que muitas operações não vão ao mercado. A gente compra 100% delas, ou parte importante delas. É o que a gente chama aqui de private placements. Então aqui a gente tem um valor muito forte por ser grande em crédito faz diferença. E na medida em que eu tenho um pipeline diferenciado, mais ofertas de investimento, eu consigo também ter maior seletividade. Eu consigo dizer, esse papel eu quero financiar, esse papel eu não quero. Eu não sou um gestor pequenininho, sujeito ali a só o que vai a mercado, só as ofertas públicas que são muito mais restritas. Aqui a gente consegue ter muito mais quantidade de operações para analisar, e aí a gente seleciona o que faz sentido e o que não faz. Então esse pilar de benefício de escala é super importante aqui no nosso processo de investimento. E por fim, mas tão importante quanto aqui, é o pilar de gestão ativa, que é um pouquinho da negociação no mercado secundário, de alocações setoriais nos portfólios, de operar diferentes indexadores, buscar oportunidades no mercado offshore ou no mercado aqui no Brasil quando faz sentido. Isso está no nosso DNA. Juntar esses 3 pilares num processo de investimento é o que a gente não encontra no mercado. Alguns players até podem ter 1 ou 2 desses pilares, mas unir aqui benefício de escala, com gestão ativa, com uma análise e um call estrutural muito forte, é, na nossa visão, o diferencial desse processo. Isso numa governança muito robusta de comitês, decisões colegiadas aqui dentro, onde todo analista participa da discussão, acompanha e monitora os riscos, e a gente faz isso de forma integrada, porque é de fato parte do nosso dia a dia aqui, está sempre olhando e pensando no portfólio como um todo. Perfeito, Taiga. O dinamismo, né, é muito importante, essa junção de todos os pilares é o que faz a diferença a longo prazo também. Agora, eu queria explorar também, como você falou lá no início, além da sua atuação como gestora, você tem também uma grande atuação acadêmica. Então, eu queria falar sobre a sua tese de mestrado. Você comentou, né, ela foi focada em debêntures de infraestrutura. Então, conta um pouco mais pra gente dela e como ela impactou o mercado também. Combinado, vamos lá. Quando eu comecei a operar crédito, tudo, eu vi nascer o mercado de infraestrutura. Então, a lei surgiu lá em 2011 e eu já estava operando no mercado nessa época. Essa lei basicamente dava isenção fiscal para as pessoas físicas que investissem em debêntures de infraestrutura. Então, ao invés do crédito que tem a tributação de renda fixa como um todo, a tributação regressiva ali de renda fixa, no caso dessas novas debêntures de infraestrutura, elas passavam a ser 100% isentas de imposto de renda para investidores pessoas físicas. Isso tinha o interesse ali, ou o alinhamento macro, de fato estimular que a gente tivesse o financiamento privado no mercado de infraestrutura, na medida em que demanda no Brasil muito financiamento à infraestrutura, e aí talvez só o governo não tivesse um funding suficiente, o mercado como um todo entendia, o governo entendia ser importante a participação do capital privado, por isso a gente teve aqui esse passo que foi super relevante de isenção fiscal ali para as pessoas físicas que investissem em debêntures isentas. Mas, por outro lado, o que começou a me incomodar? Que a gente estava exatamente vendendo debêntures de longuíssimo prazo para as pessoas físicas, sem que talvez elas tivessem a capacidade ou a compreensão completa dos riscos. Porque diferente de um gestor profissional que tem um time jurídico, um time de análise, um processo de investimento, a pessoa física depende ali de um subconjunto de informações que ela tem acesso, mas que talvez não tivesse ali a profundidade necessária para, de fato, ter o investimento consciente em todos os riscos. Isso era muito forte, até porque naquela época tinham poucos fundos de infraestrutura existentes, onde a decisão é delegada para um gestor. Tinha muito investimento direto no crédito pelas pessoas físicas. E, por outro lado, eu via que seguradoras e fundos de pensão, que são naturalmente investidores de longo prazo, não estavam participando desse mercado. Por quê? Porque com o benefício fiscal, com a isenção de imposto de renda, o spread de crédito, a remuneração dessas debêntures, acabou saindo ali um pouquinho inferior. Então, não fazia muito sentido para quem não era isento, para quem não tinha esse benefício, investir
nas debêntures que tinham seu spread de alguma forma distorcido pelo benefício fiscal. Esse era um cenário macro que eu vi ali quando eu entrei no mestrado. Eu falei, poxa, o que a gente poderia criar de alternativa aqui para que a gente viabilizasse o financiamento privado no mercado de infraestrutura e, ao mesmo tempo, aqui a gente trouxesse outros investidores de longo prazo também, para agregar nesse mercado. E foi daí que eu tive a ideia aqui da gente propor um pouco de uma isenção fiscal indo para o emissor, ao invés da isenção fiscal direto no investidor. Então, as companhias que estavam emitindo títulos isentos passariam a ter ali algum tipo de benefício. Esse projeto ali, de alguma forma, chegou ali no governo e foi criado um grupo de trabalho sobre isso, inclusive. Foi muito estudado, muito debatido ali por diferentes players, por diferentes stakeholders aqui. E o que a gente tem hoje é um projeto de lei que, de fato, cria essa nova série de debêntures isentas aqui, onde o benefício tributário deixa de ser do investidor e passa a ser do emissor das companhias. Segue existindo a debênture atual, que eu acho que é um sucesso, deu muito certo. E hoje a gente tem vários fundos isentos de infraestrutura que beneficiam o acesso às pessoas físicas aqui através de um gestor qualificado que mensura os riscos e adequadamente vai fazer esses investimentos. Mas, por outro lado, eu passo a viabilizar um outro tipo de investidor a investir no mercado de infraestrutura através dessa nova modalidade, se ela for aprovada ali. Essa nova modalidade faria com que seguradoras, fundações que usualmente querem investir no longo prazo em ativos indexados à inflação e que hoje estão fora desse mercado em grande parte, possam passar a contribuir aqui para o financiamento em infraestrutura. Não, super, super interessante, Faiga. E como você falou, né? A sua carreira e o mercado de crédito também foram se desenvolvendo em paralelo, então é super interessante ver esse impacto também quando a gente fala de viabilidade de outros tipos de investimento e todo o seu estudo nesse sentido. E Faiga, assim, o dia tem só 24 horas, mas para você parece que ele tem muito mais, porque a gente fica realmente de cara com o quanto que você consegue olhar, produzir, trabalhar em todos os aspectos aqui. Então, além de tudo isso, você também tem uma atuação como conselheira no CFA Society, né? Então, queria explorar como é que funciona isso também. O CFA em si é uma certificação super diferenciada no mercado, né? Muitos profissionais buscam se certificar, então eu queria que você dividisse um pouco mais sobre a sua experiência dentro do CFA Society. Legal, vamos lá. Eu gosto muito do que eu faço, então ajuda o meu dia a ser um pouquinho mais longo, estendido aqui, mas de fato ele sempre é corrido. Mas eu gosto muito do que eu faço, então acho que isso ajuda a ser sempre muito leve. Falando do CFA, logo depois que eu me formei na GV em administração, eu quis tirar uma certificação e comecei pelo CFA. Na minha época era ainda uma prova por ano, então eu fiz ali ao longo de 3 anos as certificações e concluí ali o 3º nível em 2014. Na época eu nem tinha ainda o tempo necessário no mercado de experiência para poder pedir a certificação, mas logo que eu completei esse tempo de experiência também, eu acabei tirando ali e recebendo a certificação do CFA Society. Mas desde então eu sigo interagindo bastante com eles, sempre gostei de participar e de me engajar. O CFA Society tem diversos projetos, diversas formas de atuação e além de participar dos eventos e tudo, desde o começo eu participei de um programa que é o Research Challenge do CFA, que de alguma forma é auxiliar alunos ali, grupos de universidades, a fazer avaliações de empresas e apresentar uma recomendação para a própria companhia de compra ou de venda daquelas empresas. E aí eu já atuei como mentora, como banca de avaliação, como facilitadora desses programas, então foi sempre uma atuação minha forte, associado também ao próprio programa de mentoria que eu venho participando ali do CFA, de dar mentoria também para outras pessoas, ser mentora ali. Então, eu sempre tive alguma relação com eles. E aí teve um evento muito curioso e importante aqui na minha relação, na minha interação com eles, que foi lá para 2018, mais ou menos, 2019, onde o CFA decidiu trazer para o Brasil um programa inovador. O Brasil seria o 2º país a receber um programa de incentivo a estágio para mulheres no mercado financeiro, que é o programa CFA You-In. Basicamente, o CFA prepara um grupo de meninas ali para estagiar no mercado financeiro e ajuda elas nessa conexão com os empregadores buscando vagas.
Isso foi lá para 2018, 2019. Foi exatamente na época em que aqui no banco eu estava entrando na formação de um grupo de diversidade de gênero aqui, que é o IELA, é o grupo de atacado aqui, do grupo dentro do atacado, no banco, para incentivar aqui a maior participação feminina no mercado como um todo. E aí eu falei, vou ligar essas duas pontas, vou fazer essa conexão entre Itaú e CFA Society. E o Itaú, desde o começo, foi um grande sponsor desse programa, do CFA Win, que basicamente busca aqui aumentar a participação feminina no mercado, através dessa parte de preparar melhor ali, ou dar treinamentos específicos para as meninas ali que estão buscando uma vaga. Então aqui eu me aproximei ainda mais do Society e também contribuí, foi muito legal aqui, porque a gente estava começando o IELA, o Grupo de Diversidade de Gênero aqui do banco, e acho que foi uma oportunidade muito bacana aqui de fazer essa conexão entre Itaú e CFA. Desde então eu venho atuando muito forte nessa relação com o programa, e aí em 2021 eu recebi o convite do CFA Society para participar do conselho do CFA. Hoje somos ao todo 9 conselheiros, onde a gente debate diferentes temas, tem a oportunidade de trocar experiências ali com profissionais de diferentes ramos, tem profissionais de instituições públicas e privadas, de assets independentes, de bancos, de assets de grandes bancos. Então, ali a gente tem um grupo que consegue organizar diferentes eventos, buscar o desenvolvimento do mercado, tem uma atuação até forte em advocacy, na parte regulatória, de propor mudanças, evoluções de mercado, e é algo que eu sempre me identifiquei muito. O meu relacionamento com eles nasceu lá em 2012, quando eu comecei a prestar a primeira prova do CFA, veio se intensificando ao longo do tempo. A partir de 2021 eu recebi o convite ali para ser conselheira, e hoje eu participo aqui no conselho, sigo participando aqui do programa do CFA Win, ajudando as meninas, continuo sendo mentora ali de alguns profissionais CFAs que estão buscando algum desenvolvimento específico, e trabalho nessas outras frentes. Tem a frente de advocacy, que é muito legal, dentro da Society. É um pouquinho disso que eu faço. Maravilha, maravilha, Faiga. O papo tá ótimo. Se eu pudesse, esse episódio se estenderia ainda mais, Faiga, mas a gente já tem que ir partindo para o encerramento. Só que antes dele, eu quero fazer uma pergunta daquelas que os ouvintes mais gostam. Então, principalmente para você, que tem uma trajetória super bem-sucedida, ocupa uma posição de liderança num mercado que é masculinizado, né? Então, você tem desenvolvido aí sua carreira com destaque dentro do mercado financeiro, que tem vários desafios envolvidos, mas dentro disso eu queria saber quais são os seus conselhos mesmo para as mulheres que querem trilhar uma carreira de sucesso também na gestão de recursos. Então, se você puder compartilhar o que você acredita ser importante, seja para o desenvolvimento profissional, pessoal, daquelas que buscam se destacar. A gente falou aqui do programa de mentoria também, mas queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão. Legal. Acho que aqui, o primeiro conselho, se eu pudesse dar, é que todo mundo acredite no seu próprio potencial, que a gente acredite na nossa capacidade. É um pouco do que se fala de síndrome de impostora, né? Acho que é super importante que a mulher tenha a segurança de que sim, ela é capaz, ela pode assumir o desafio que ela quiser. E acho que isso ajuda a ter a confiança e a tranquilidade de se jogar na fogueira ali e falar, não, eu quero ter esse desafio, eu estou preparada para isso. Então, a gente tem que sempre se preparar ao longo da carreira. A carreira em gestão de recursos, a carreira no mercado financeiro exige uma dedicação muito forte. Mas eu tenho convicção de que quem está aqui tem a capacidade ali de buscar isso. E que a gente não se autoimponha limites. Que a gente confie na nossa capacidade, no nosso potencial para buscar esses desafios. Então, acho que esse seria o meu primeiro conselho. E um segundo fator que eu acho muito importante aqui no mercado financeiro é a resiliência. A gente precisa ali insistir e buscar efetivamente o que a gente deseja, o que a gente quer. As carreiras, muitas vezes, elas não são lineares. Elas são ciclos e têm seus desafios. Mas quando a gente olha no longo prazo, a gente está na tendência, na direção que a gente busca, com resiliência, eu tenho a convicção aqui de que a gente consegue encontrar ali o que cada um está buscando, o que vai satisfazer cada um. E aí é buscar fazer o que a gente gosta, o que a gente se identifica, porque como são dias muito intensos, de fato é super importante ter essa identificação até pessoal com o seu dia a dia, com o que você está fazendo, com o seu time, trabalhar com pessoas que você admira, que você gosta, é fundamental ali para qualquer carreira. Então eu super recomendo algo nessa linha. Maravilha, maravilha, Faiga. Acho que
Com isso, a gente encerra. Muito obrigada por topar participar desse episódio, desse papo de time, dividir mais sobre a sua trajetória. Eu já falei algumas vezes aqui durante o episódio, mas eu queria realmente aproveitar esse momento para dizer que você é uma super inspiração. Então, foi ótimo ouvir mais sobre a sua história. Obrigada mesmo. Eu que agradeço aqui, Clarinha, pelo bate-papo. E estou sempre aqui à disposição no que precisar. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios, basta seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida e a Itaú Asset nas nossas redes sociais. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.